Quando o cargueiro SS Itaguaçu desapareceu no litoral do Brasil em 1979, ele deixou apenas um rastro incompleto de mensagens de rádio, frases interrompidas, ruídos metálicos e um último registro em que o capitão sussurra que algo se moveu dentro do casco. Por 4 décadas, o navio foi tratado como uma das perdas marítimas mais enigmáticas do país. Até que, de forma impossível, reapareceu à deriva no mesmo ponto onde tinha sido visto pela última vez. Sem tripulação, sem marcas de confronto, sem qualquer sinal de ocupação humana recente. O metal do casco parecia mais novo do que quando partira. E em seu interior, instrumentos congelados no tempo apontavam para um último evento que ninguém conseguiu explicar. O que aconteceu ali? Como um navio pode simplesmente sumir por 40 anos e retornar como se nunca tivesse partido? Quando as equipes de resgate finalmente abordam o SS Itaguaçu, percebem que tudo dentro dele parou no mesmo minuto de 1979. Como se o navio tivesse sido engolido por um intervalo de tempo que não deveria existir. Os relógios presos à mesma hora. A mesa da cabine ainda posta. As luzes queimadas de forma idêntica, como se tivessem apagado todas ao mesmo tempo. Mas o mais perturbador surge no gravador de emergência. 3 pulsos idênticos, repetidos em sequência, ecoando de dentro de uma seção metálica selada, uma área onde não existia nenhum equipamento capaz de produzir som. Logo após o 3º pulso, o arquivo termina abruptamente. E é esse detalhe que leva os investigadores a perceber que o reaparecimento do navio pode não ser o verdadeiro início, mas apenas o primeiro sinal de algo maior. O reaparecimento do SS Itaguaçu, após 40 anos desaparecido no litoral brasileiro, rapidamente se tornou um dos casos mais inquietantes já investigados pelas autoridades marítimas do país. O navio, cuja última posição registrada datava de maio de 1979, havia sido dado como perdido após uma série de transmissões fragmentadas, repletas de interferências metálicas e relatos confusos da tripulação. Na época, buscas extensas foram feitas, varrendo centenas de quilômetros ao longo da costa entre o Espírito Santo e a Bahia. Mas nenhum vestígio foi encontrado, nenhum bote salva-vidas, nenhum pedaço de casco, nenhuma mancha de óleo. O Itaguaçu parecia ter sido arrancado da superfície do mar sem deixar qualquer rastro lógico. Por isso, quando ele ressurgiu em 2019, exatamente no mesmo corredor marítimo de onde havia sumido, a sensação entre os investigadores era de que o tempo havia sido violado de alguma forma. A localização onde o navio foi encontrado é conhecida por pescadores experientes como uma região traiçoeira, marcada por correntes imprevisíveis e mudanças bruscas de clima. Ainda assim, nada naquele ambiente justificava um desaparecimento tão absoluto, muito menos um retorno tão impossível. Ao se aproximar do Itaguaçu, a equipe da Marinha relatou que o casco parecia fora de lugar, não apenas por sua presença física, mas pela estranha ausência de marcas de erosão, ferrugem ou desgaste. Era como se a embarcação tivesse sido preservada em um estado intocado, congelado numa versão de si mesma que não deveria existir 40 anos depois. O contexto histórico torna tudo ainda mais perturbador. Em 1979, o Brasil atravessava um período de expansão nas rotas comerciais e experimentava avanços tecnológicos significativos na navegação. O Itaguaçu representava parte dessa modernização. Equipado com instrumentos considerados avançados para a época, era um cargueiro robusto, projetado para longas travessias. Não havia razão técnica para que desaparecesse sem enviar um alerta completo ou sem que falhas fossem detectadas pelos sistemas de vigilância costeira. A última mensagem registrada, um sussurro quase inaudível do capitão mencionando um movimento dentro do casco, foi tratada inicialmente como interferência, mas ganharia novo peso décadas depois. Com o reaparecimento, especialistas passaram a revisitar teorias antigas,
documentos oficiais e testemunhos que pareciam não ter importância na época. Todos buscavam um ponto em comum, algo que explicasse como um navio inteiro poderia sumir por 4 décadas e retornar sem nenhum indício de envelhecimento natural. Por que os instrumentos estavam travados no exato minuto de seu último contato? Como as marés não arrastaram o casco para longe ao longo de tantos anos? E, principalmente, onde esteve o Itaguaçu durante esse intervalo impossível? A estranheza do caso não está apenas no desaparecimento, mas na ausência absoluta de respostas coerentes para o seu retorno. Essa combinação, o sumiço inexplicável, o silêncio radiofônico, a volta intacta e o mistério ainda pulsante dentro de seus compartimentos, que transforma o SS Itaguaçu em um dos enigmas marítimos mais obscuros da história brasileira. Tudo o que se sabia sobre o caso até então estava prestes a ser confrontado por um enigma ainda maior. E a pergunta que paira desde o primeiro dia permanece a mesma. O que realmente aconteceu com o navio que desapareceu, para depois voltar como se o tempo nunca tivesse passado? A última missão do SS Itaguaçu parecia, à primeira vista, uma operação simples e rotineira: transportar equipamentos industriais e contêineres de materiais metálicos do Porto de Vitória até Ilhéus, no sul da Bahia. A rota era conhecida, tranquila e navegada semanalmente por diversas embarcações comerciais. Nada indicava que aquela travessia de maio de 1979 ficaria marcada como uma das mais obscuras da história marítima brasileira. O navio partiu ao amanhecer, sob céu limpo e com previsões favoráveis. A tripulação, composta por 19 homens experientes, estava acostumada àquele trecho, e muitos já haviam realizado a mesma viagem dezenas de vezes. Era, para todos, apenas mais um transporte sem qualquer complexidade adicional. O Itaguaçu carregava uma carga pesada, mas extremamente bem distribuída. Geradores, bobinas de aço e caixas lacradas contendo componentes eletrônicos importados, registrados oficialmente como peças industriais. Nada ali, em teoria, oferecia risco ou qualquer comportamento anômalo. No entanto, anos depois, quando o navio reapareceu, alguns investigadores começaram a questionar se todo o conteúdo listado realmente correspondia ao que havia a bordo. As notas fiscais e documentos de embarque existiam, mas algumas datas e assinaturas pareciam estranhamente desalinhadas, como se algo tivesse sido incluído na última hora e rapidamente normalizado. A tripulação relatou, nos primeiros registros de viagem, que os instrumentos estavam calibrados e funcionando dentro da média. O mar, apesar de apresentar pequenas oscilações, se mantinha estável. Os rádios, sonares e equipamentos de rastreamento operavam em plena capacidade. Nada indicava qualquer falha técnica. Porém, ao longo da tarde do primeiro dia, o diário de bordo do Imediato começou a registrar pequenas observações que só décadas depois ganhariam sentido. Uma oscilação incomum na bússola que durou exatos 30 segundos. Um ruído metálico vindo do porão que nenhum marinheiro conseguiu identificar. E uma ligeira interferência no rádio que parecia surgir apenas quando o navio passava por determinados pontos da rota. Nenhuma dessas ocorrências foi considerada preocupante à época. Afinal, anomalias momentâneas são comuns em mar aberto. Ainda assim, o capitão anotou que a equipe do turno da noite voltou mais cedo da inspeção de rotina, afirmando ter ouvido algo que descreveu apenas como um impacto abafado, vindo da parte inferior da embarcação. Ao ser questionado, o marinheiro responsável hesitou antes de responder, alegando que provavelmente teria sido apenas uma onda mais forte batendo contra o casco. O capitão aceitou a explicação, mas recomendou que reforçassem a observação na madrugada. A comunicação com outras embarcações também chamou atenção retrospectivamente.
2 navios que cruzaram o trajeto do Itaguaçu naquela noite informaram posteriormente ter captado um eco estranho no radar, uma espécie de sombra mal definida que aparecia e sumia rapidamente, como se estivesse muito próxima do casco do cargueiro. Um dos operadores de rádio lembrou ter tentado contato com o Itaguaçu para confirmar posição, mas recebeu apenas chiados e uma frase interrompida, que soou como alguém tentando ajustar o microfone em meio a interferências. Apesar desses detalhes, nada foi registrado oficialmente como ameaça ou risco. O Itaguaçu seguia firme, com seus motores respondendo bem e a tripulação mantendo o ritmo habitual. As conversas internas, recuperadas anos depois por meio de registros parciais de voz, mostravam que ninguém a bordo parecia acreditar que algo grave estivesse prestes a acontecer. A sensação geral era de que qualquer ruído inesperado, qualquer sinal magnético instável ou oscilação momentânea fazia parte da imensidão imprevisível do oceano. O que ninguém sabia, e o que ainda hoje intriga pesquisadores, é que vários desses pequenos sinais coincidiam com relatos de outras embarcações que, ao longo das décadas anteriores, haviam registrado incidentes semelhantes naquela mesma faixa do litoral. Ecos sem fonte, ruídos metálicos sem origem, interferências que surgiam subitamente e desapareciam sem explicação. O Itaguaçu, sem perceber, navegava em direção a uma área conhecida entre pescadores mais antigos por histórias que raramente eram contadas para além dos portos. Um trecho do mar onde objetos pareciam se mover sozinhos e onde o rádio, às vezes, captava vozes que não pertenciam a ninguém da região. A última missão do SS Itaguaçu não começou como uma expedição perigosa, mas como a travessia mais comum possível. E talvez tenha sido exatamente essa normalidade aparente que tornou tudo tão perturbador. Porque quando as primeiras anomalias surgiram, ninguém teve motivos suficientes para suspeitar que se tratava de um prelúdio para o desaparecimento mais incompreensível já registrado na costa brasileira. Um desaparecimento que deixaria o país em silêncio por 4 décadas. Se você chegou até aqui, já percebeu que o caso do SS Itaguaçu é muito mais profundo do que parece. Então, antes de continuarmos essa descida pelo desconhecido, faça o seguinte: se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho. Assim você não corre o risco de perder nenhum novo capítulo desses mistérios do desaparecimento que continuam surgindo no Brasil. E aproveita, deixa um like e comenta aí embaixo o que você faria se encontrasse um navio reaparecido depois de 40 anos, totalmente vazio. O último contato do SS Itaguaçu permanece até hoje, como uma das sequências de transmissão mais desconcertantes, já arquivadas pela Marinha Brasileira. O que deveria ter sido uma comunicação rotineira de posição se transformou em uma série de mensagens quebradas, ruídos metálicos e momentos de silêncio absoluto que desafiam qualquer análise técnica. Às 22h47 de 12 de maio de 1979, o operador da estação costeira recebeu uma transmissão extremamente curta, com a voz do capitão soando distante, como se estivesse falando de dentro de um compartimento fechado. A frase inicial, "Ocorreu algo no..." foi interrompida por uma interferência aguda, semelhante ao atrito de metal distorcido. Em seguida, a linha caiu. Minutos depois, a transmissão voltou, mas dessa vez não havia qualquer voz humana. Apenas um padrão repetitivo de estática, misturado com um zumbido grave, quase rítmico, que lembrava um maquinário pesado entrando e saindo de fase. Os técnicos tentaram ajustar a recepção, acreditando tratar-se de falhas no transmissor do navio ou de alguma anomalia atmosférica. No entanto, quando a frequência estabilizou por alguns segundos, todos na sala ouviram claramente um impacto abafado, como algo sólido batendo contra o casco. O som foi tão nítido que, anos mais tarde, inspetores de áudio afirmariam que parecia ter sido captado a poucos metros de distância do microfone. Às 20h
11h55, finalmente, a voz do imediato surgiu na linha. Ele respirava com dificuldade e parecia escolher as palavras com extremo cuidado, como se temesse descrever o que estava acontecendo. Sua mensagem foi registrada parcialmente. Há movimento na seção inferior, não sabemos o que é. O capitão pediu. Antes que pudesse concluir, outro ruído metálico atravessou a transmissão, mais forte que os anteriores, seguido de um silêncio tão abrupto que fez os operadores acreditarem que o equipamento havia sido desligado à força. As embarcações que navegavam próximas também relataram algo incomum naquela noite. 2 navios pesqueiros afirmaram ter captado um sinal fraco, repetitivo, semelhante ao pulsar de sonar, mas sem assinatura identificável. Um dos pescadores disse que o eco parecia deslocar-se ao redor de algum ponto fixo, como se estivesse orbitando a posição do Itaguaçu. Outro navio comercial relatou um breve apagão de instrumentos quando passou a cerca de 10 quilômetros da última posição registrada. Bússola, radar e rádio falharam simultaneamente por exatos 4 segundos. Falha que nunca havia ocorrido naquele trecho. Os registros de rádio da estação costeira mostram que, pouco antes das 23 horas, uma última transmissão foi recebida, embora classificada inicialmente como inutilizável por ser composta quase inteiramente de ruído. 40 anos depois, quando o navio reapareceu e todos os arquivos foram reabertos, os especialistas perceberam que havia ali algo mais. Um padrão de 3 pulsos, idênticos, espaçados de forma precisa, surgindo no meio da estática. O mesmo padrão encontrado nos gravadores internos do navio quando ele retornou em 2019. Esse detalhe, ignorado por décadas, tornou-se peça central do mistério. Logo após esse trio de pulsos, a gravação termina de maneira abrupta, como se toda a fonte de energia do navio tivesse sido cortada de uma só vez. Não há sons de pânico, não há gritos, não há ordens sendo dadas, não há sinais de abandono. Apenas o fim repentino, absoluto e inexplicável de qualquer comunicação. Para os operadores da época, foi como se o Itaguaçu simplesmente tivesse deixado de existir. A partir das 23h01, nenhum outro sinal, nem mesmo o mais fraco eco eletromagnético, foi registrado pelo Itaguaçu. Radares próximos não detectaram sombra, massa, deslocamento ou mesmo distorção magnética. O navio desapareceu do mapa como se tivesse sido apagado do oceano. Nos dias seguintes, aeronaves vasculharam a área, navios foram enviados em busca de destroços e mergulhadores exploraram regiões profundas. Nada, nem mesmo uma bolha de óleo, nem uma madeira boiando, nem uma corrente solta. Era como se o último contato tivesse sido o limite entre o mundo conhecido e algo que a tripulação jamais compreendeu. O silêncio que se seguiu tornou o caso ainda mais perturbador, porque navios não desaparecem sem deixar rastros. Tripulações não somem sem enviar um único sinal de alerta completo. Equipamentos não falham de maneira simultânea e definitiva, sem apresentar prévias claras. E, no entanto, naquele momento, diante de todos os registros recolhidos, a única conclusão possível era a mais absurda. O SS Itaguaçu havia sumido da superfície do mar sem qualquer explicação lógica. O último contato, até hoje, permanece como a fronteira sonora entre a normalidade e o abismo. A partir dali, começa o verdadeiro mistério, o instante em que o navio entrou no que muitos acreditam ser o ponto de ruptura que o tirou da realidade por 40 anos. O momento exato em que o SS Itaguaçu deixou de existir para o mundo conhecido nunca pôde ser determinado com precisão, mas a reconstrução dos dados sugere que algo extraordinariamente incomum aconteceu entre 23h02 e 23h04 daquela noite. A partir dos fragmentos de áudio recuperados, das anotações parciais do diário de bordo e principalmente dos registros internos encontrados quando o navio reapareceu, especialistas afirmam que o evento não foi súbito,
mas uma sequência de anomalias que culminaram em um colapso total de funcionamento, como se a própria estrutura da embarcação tivesse sido atingida por algo que não se comportava como nenhuma força natural registrada. A primeira indicação desse ponto de ruptura surgiu no sonar interno, que registrou um movimento ascendente vindo de baixo da embarcação. Não era um cardume, nem uma rocha, nem qualquer massa identificável. O padrão era irregular, como se algo sólido, porém instável, estivesse se aproximando em ondas, distorcendo brevemente o campo magnético ao redor do casco. O mais estranho é que as leituras mostravam que o fenômeno não tinha volume definido. Às vezes parecia compacto, outras vezes disperso, sem obedecer às leis de deslocamento marinho. Isso explicaria a inquietação inicial da tripulação, que ouviu ruídos vindo do piso metálico, como se algo estivesse raspando ou pressionando a estrutura por dentro, embora não houvesse acesso interno para essa área. Em seguida, os equipamentos começaram a falhar de maneira sistemática. Primeiro foi a bússola principal, que girou de forma errática por 7 segundos antes de congelar, apontando para um norte magnético inexistente. Depois, o radar apresentou uma figura indistinta, uma espécie de sombra alongada que surgia e desaparecia sem padrão, como se estivesse ocupando e desocupando o mesmo espaço repetidas vezes. A tripulação tentou recalibrar o painel, mas o radar simplesmente travou, ficando preso naquela forma distorcida. Esse detalhe chamou a atenção de investigadores décadas depois, porque ao recuperar o navio em 2019, os monitores ainda exibiam a mesma imagem congelada, como se o aparelho nunca tivesse desligado. A iluminação interna foi o próximo ponto de falha. As lâmpadas começaram a piscar, num ritmo quase hipnótico, sem relação com a oscilação elétrica. Relatórios técnicos posteriores afirmaram que esse padrão não corresponde a nenhum tipo de queda convencional de energia. Era mais semelhante a um descompasso provocado por interferência externa, como se uma fonte desconhecida estivesse drenando ou sobrecarregando circuitos específicos. O registro de voz, encontrado na cabine, indica que um dos marinheiros tentou ativar o gerador auxiliar, mas a chave girou no vazio, incapaz de acionar o sistema. A partir das 23h03, os sons metálicos se intensificam de forma abrupta. O gravador interno capturou batidas secas, impactos repetidos que vinham de diferentes partes do casco. Não eram vibrações naturais. Tinham ritmo, intervalo, intenção, como se algo estivesse tentando entrar ou tentar sair. O capitão, cuja voz aparece distorcida, ordena que lacrem a sala de máquinas, mas sua fala é interrompida por um estrondo forte o bastante para fazer o microfone saturar. Depois disso, escuta-se um ruído que especialistas descrevem como uma dobra, um som que parece ser puxado para dentro de si mesmo, como se o ar tivesse sido comprimido e expandido simultaneamente. E então ocorre o colapso total. Às 23h04, todos os registros cessam de uma só vez. O radar congela, o rádio se apaga, o sistema elétrico cai e os relógios param no mesmo minuto. O navio parece ter sido atingido por um pulso energético invisível que não destrói a estrutura, mas apaga completamente sua capacidade de existir de forma rastreável. Esse padrão, encontrado décadas depois, quando o Itaguaçu reapareceu, é o aspecto mais intrigante do evento. Não há indícios de explosão, de incêndio, de curto-circuito. Nada foi queimado, rompido ou deformado. Tudo simplesmente desligou. Como se o navio tivesse sido retirado da realidade e colocado de volta muito tempo depois, sem jamais ter passado pelo processo normal de deterioração. O instante final do evento principal é tão abrupto quanto impossível. A forma como todos os sistemas pararam ao mesmo tempo desafia qualquer modelo físico conhecido. Não houve transição, não houve falha progressiva, não houve tempo para evacuação.
O Itaguaçu não naufragou, não colidiu, não sofreu ataque. Ele foi interrompido, suspenso, extinto de um segundo para o outro. E então, silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não pertence ao mar, mas a algo muito mais profundo, algo que não deveria existir. Entre todos os registros recuperados do SS Itaguaçu após seu reaparecimento, nenhum elemento provocou tanto desconforto entre especialistas quanto o fenômeno sonoro que acompanhou os minutos finais antes do desaparecimento. Não era um simples ruído estrutural, nem um som oceânico comum, tampouco um sinal eletrônico corrompido. O que foi captado pelos gravadores internos e repetido no último contato enviado à costa parecia carregar um padrão que não se encaixava em nenhuma fonte natural conhecida. Mais perturbador ainda, esse mesmo padrão ressoava discretamente no momento em que o navio foi encontrado 40 anos depois, como se o fenômeno tivesse permanecido impresso em algum ponto da embarcação. O ruído era composto por 3 pulsos, idênticos e espaçados de maneira precisa, sempre repetidos no mesmo intervalo. Não importava o equipamento, a posição do microfone ou a interferência externa. O padrão surgia, limpo e inalterado, como se estivesse sendo emitido de dentro do próprio casco. Nos anos 70, os operadores da estação costeira não foram capazes de identificar sua origem e classificaram o som como uma interferência incomum. 4 décadas depois, com tecnologia moderna, espectrogramas mais detalhados revelaram algo ainda mais alarmante. A frequência dos pulsos não correspondia a nenhum sinal de radar, sonar, motor ou equipamento marítimo da época. Além disso, não tinha a assinatura acústica típica de animais marinhos. Era um som sintético, mas não necessariamente eletrônico, como se fosse gerado por um mecanismo cuja existência não consta em qualquer registro técnico conhecido. Ao comparar os áudios gravados antes do desaparecimento com aqueles captados no navio reaparecido, analistas notaram outro detalhe inquietante. O sinal não era apenas repetido, ele parecia responder ao ambiente. Em momentos de maior tensão, quando batidas internas ecoavam pelo casco ou quando a iluminação falhava, a intensidade dos pulsos aumentava levemente, como se estivesse reagindo ou sincronizando-se com o que acontecia ao redor. Alguns investigadores sugeriram que o fenômeno podia ser uma forma de eco eletromagnético residual. Mas essa hipótese foi rapidamente descartada quando descobriram que o padrão de 3 pulsos também estava registrado em áreas onde não havia fonte de captação direta, como nos compartimentos de carga lacrados. O movimento inexplicável que antecedeu o desaparecimento também estava ligado a esses pulsos. O sonar interno do Itaguaçu detectou algo se aproximando de forma irregular, como se estivesse piscando entre distâncias diferentes, nunca assumindo uma trajetória contínua. Era quase como se o objeto, seja o que for, não estivesse se movendo normalmente, mas aparecendo e desaparecendo dentro de um mesmo espaço. Isso explicava a leitura fragmentada que tanto intrigou os operadores na época. Ao sincronizar os sinais de sonar com o áudio dos pulsos, especialistas perceberam que cada variação brusca no movimento registrado coincidia com a emissão de um dos 3 sons. Era como se os pulsos não fossem apenas ruídos, mas o anúncio da presença de algo que não pertencia ao ambiente marinho convencional. Quando o Itaguaçu reapareceu em 2019, o casco ainda emitia, em intervalos quase imperceptíveis, a mesma vibração de baixa frequência. Não era audível a ouvido nu, mas sensores captaram um leve tremor rítmico vindo da parte inferior da embarcação, exatamente o mesmo ritmo dos pulsos registrados em 1979. A Marinha inicialmente considerou a possibilidade de uma anomalia mecânica remanescente, talvez um motor travado ou uma falha elétrica persistente. Porém, ao desmontarem parte da estrutura, descobriram algo impossível.
Nenhum motor estava ligado, nenhum circuito estava energizado e nenhum equipamento apresentava qualquer condição física capaz de gerar vibração. O navio estava completamente morto, mas ainda assim pulsava. Outra questão intrigou as equipes de análise. O fenômeno não interferia apenas no áudio, mas também nos equipamentos magnéticos. A bússola do navio permanecia travada desde 1979, apontando para um norte inexistente, e mesmo após a remoção do painel, ela continuava presa na mesma direção. Acreditou-se, inicialmente, que a agulha poderia ter sido magnetizada por algum campo externo poderoso, mas a intensidade necessária para provocar esse efeito seria tão grande que deixaria marcas estruturais, e nenhuma foi encontrada. Pior, quando a bússola foi removida do navio e levada para um laboratório em terra firme, ela continuou apontando para aquele mesmo norte inexistente. Era como se estivesse tentando indicar a origem do fenômeno que acompanhou o navio. A descoberta mais perturbadora, no entanto, veio quando técnicos isolaram cada trilha sonora gravada a bordo. Em uma delas, captada na sala de máquinas minutos antes do silêncio final, havia algo mais além dos 3 pulsos. Um ruído contínuo, muito baixo, quase escondido sob a estática. Um som que, quando amplificado, se revelava como uma espécie de respiração profunda, lenta, com intervalos longos demais para serem humanos. Alguns especialistas afirmaram que o som podia ser apenas a reverberação do navio, sendo pressionado por algo externo. Outros, porém, ficaram em silêncio, incapazes de justificar a sensação quase orgânica daquele áudio. O que quer que estivesse ali com o Itaguaçu, seja uma força, um objeto ou uma forma de energia desconhecida, deixou sua marca nos instrumentos, no casco e nos registros sonoros. E, quando o navio retornou 40 anos depois, um detalhe permanecia idêntico. O som continuava vivo, repetindo o mesmo padrão. Um padrão que parecia não só acompanhar o navio, mas observar. Quando o SS Itaguaçu desapareceu, a Marinha iniciou uma operação padrão de resgate. Mas nas primeiras 48 horas, algo ficou claro para todos os envolvidos. Não seria uma busca comum. O navio parecia ter evaporado. Não havia destroços, manchas de óleo, boias à deriva, nada. O oceano estava tão limpo e imóvel que muitos veteranos da equipe comentaram que aquela calmaria não era natural, como se o mar estivesse segurando a respiração, esperando algo. A força aérea, que normalmente varria áreas enormes em poucas horas, relatou que os radares estavam inconsistentes. Às vezes, marcavam ecos metálicos que apareciam e desapareciam em segundos, como se o navio estivesse surgindo e sumindo em diferentes pontos. Quando aeronaves eram enviadas até as coordenadas desses ecos, não encontravam absolutamente nada. Nem ondas diferentes, nem distorções. Só silêncio. As equipes navais que se aproximaram da última rota conhecida do cargueiro relataram algo ainda mais perturbador. O som, ou melhor, a ausência dele. Sonaristas experientes, acostumados à cacofonia do mar, o estalar de crustáceos, o crepitar do fundo rochoso, o canto distante de cetáceos, começaram a notar que quanto mais se aproximavam da área de busca, mais o oceano parecia morto. Os equipamentos registravam ruído zero, como se o mar inteiro tivesse sido desligado. Alguns operadores insistiam que sentiam a vibração da água mudar, como se estivessem entrando em um espaço onde as leis físicas eram menos rígidas. Na terceira noite de buscas, um evento mudou completamente o tom da investigação. Um helicóptero que fazia varredura noturna detectou uma mancha térmica enorme sob a superfície, algo semelhante ao calor emitido por grandes motores, desligando ou sendo resfriados rapidamente. Só que não havia nada ali. A mancha desapareceu em menos de 30 segundos, deixando apenas um ruído grave que fez o piloto sentir uma pressão nos ouvidos, como se estivesse mergulhando a dezenas de metros de profundidade. Quando ele relatou isso,
O comando anotou tudo e classificou o evento como anomalia não conclusiva, mas a tripulação sabia o que tinha visto, ou melhor, o que tinha sentido. Dias depois, um dos navios de busca relatou que seu sonar havia captado algo gigante deslocando água a poucos quilômetros dali. Algo grande o suficiente para ser um cargueiro, mas com uma assinatura acústica completamente diferente, sem o padrão de máquinas, sem cavitação, sem interferência metálica. Era um deslocamento puro, silencioso, como se algo avançasse pelo mar sem tocar o mar. A equipe de sonar ficou tão assustada que pediu autorização para recuar. O comando negou. A busca continuava. Conforme os dias avançavam, a investigação deixava de parecer uma operação naval e começava a se transformar em uma exploração de território desconhecido. Os mergulhadores relatavam vertigens inexplicáveis ao se aproximar da região principal da busca. Alguns diziam ter ouvido sons que vinham debaixo deles, batidas cadenciadas, 3 pulsos profundos, como aço sendo esmagado a quilômetros de distância. Outros relatavam flashes de luz azulada submersa, mas quando tentavam filmar, o equipamento falhava. As correntes marítimas também mudaram repentinamente. Os mapas não faziam sentido. A superfície era calma, mas o fundo registrava deslocamentos em direções que contrariavam todas as previsões de marés. Oceanógrafos consultados não conseguiam explicar e depois de semanas começaram a surgir comentários, primeiro cochichos, depois conversas sérias, de que talvez o navio não tivesse afundado. Talvez ele tivesse sido puxado para algum lugar que não deveria existir. A busca se prolongou por 23 dias, consumindo recursos, tempo e nervos de todos os envolvidos. No 23º dia, o comando finalmente suspendeu as operações. Oficialmente, o SS Itaguaçu fora declarado como perdido em circunstâncias não determinadas. Extraoficialmente, porém, muitos dos militares que participaram daquela missão deixaram a área convencidos de que não estavam procurando um navio desaparecido. Estavam procurando um rastro de algo que não se comportava como nada conhecido. A busca pelo SS Itaguaçu havia sido encerrada, mas nem todos estavam dispostos a aceitar o relatório final. E foi por causa dessa inquietação que a evidência mais perturbadora surgiu. Uma evidência que até hoje não se encaixa em nenhuma explicação científica, naval ou lógica. Poucos dias depois do encerramento oficial, um pequeno navio pesqueiro de Santa Catarina encontrou algo preso às redes. Um fragmento metálico que, à primeira vista, poderia facilmente ser confundido com parte da estrutura de um cargueiro comum. Mas, ao ser examinado, revelava anomalias tão profundas que rapidamente chamou a atenção de investigadores independentes e, mais tarde, do próprio Comando Marítimo. Era uma peça grande, com cerca de 40 centímetros, mas o que importava não era o tamanho, era aquilo que estava registrado nela. A primeira irregularidade estava na superfície do metal, completamente lisa, sem corrosão, sem marcas de impacto, sem desgaste. Era como se tivesse acabado de sair de uma fábrica. Porém, as análises revelaram algo ainda mais impossível. O metal era idêntico ao usado no SS Itaguaçu, mas apresentava uma estrutura molecular rearranjada de uma forma que não existia em 1979. Segundo os especialistas que examinaram o fragmento, o material parecia ter sido exposto a uma fonte de energia não catalogada, capaz de reorganizar o aço naval num padrão quase cristalino. O fragmento também apresentava outra estranheza, uma marcação numérica. Não era um número de série, nem um código de fábrica. Era um registro de manutenção interno, usado especificamente no casco do Itaguaçu, perdido em 1979. A peça era, sem dúvida, parte do navio, mas o metal estava mais novo do que em sua data original. Os especialistas ficaram tão desconcertados que surgiram hipóteses absurdas, desde manipulação indevida até fraude.
Mas nenhuma fazia sentido, porque o fragmento havia sido encontrado a mais de 600 metros de profundidade, preso em um emaranhado de redes e sedimentos que só poderiam ser recolhidos por décadas de acúmulo. E então veio o detalhe que transformou o caso em um enigma absoluto. Quando o fragmento foi submetido a espectrômetros de vibração, ele registrou resíduos acústicos, microvibrações remanescentes, como se tivesse sido exposto a um evento de compressão sonora extrema. O padrão dessas vibrações formava um desenho que deixou os analistas em silêncio. 3 pulsos, repetidos em sequência, sempre com o mesmo espaçamento. Os mesmos 3 pulsos que o SS Itaguaçu havia transmitido em 1979, segundos antes de desaparecer. E havia mais. Na borda inferior do fragmento, quase imperceptível, havia uma faixa escurecida. O laboratório acreditou inicialmente que fosse queimadura ou oxidação. Mas ao ser analisada, revelou-se algo ainda mais incoerente. Tratava-se de uma camada de material orgânico, possivelmente tecido animal, submetido a altíssima pressão. O problema é que aquela forma de compactação orgânica não poderia ocorrer no mar sem destruir completamente o objeto metálico ao redor. Era como se o fragmento tivesse sido exposto a um tipo de esmagamento localizado, algo que comprimiu a matéria orgânica como se ela tivesse sido puxada para dentro do metal e depois liberada num único golpe. A equipe de análise disse que aquilo não tinha precedentes. A última anomalia veio quando o fragmento foi colocado num tanque de água para testes eletromagnéticos. Assim que tocou a superfície da água, a peça emitiu um estalo agudo, tão agudo que chegou a quebrar a ponta do medidor piezoelétrico. Quando os sensores foram checados, todos registraram a mesma coisa. Uma queda abrupta de temperatura no interior da peça, como se ela tivesse liberado subitamente energia armazenada durante décadas. O registro final, anotado pelo laboratório, dizia: a peça parece ter sido retirada de um ambiente onde o fluxo temporal ou energético não segue padrões conhecidos. A evidência não fazia sentido para a ciência, não fazia sentido para a engenharia naval, e muito menos fazia sentido para a cronologia do desaparecimento. Porque se aquela peça realmente era parte do casco, então o SS Itaguaçu não apenas desapareceu, ele saiu do lugar onde deveria estar e retornou alterado. Quando o reaparecimento do SS Itaguaçu finalmente chegou ao conhecimento público, especialistas e curiosos de todo o país se dividiram em grupos, cada um tentando explicar o impossível por meio de teorias tradicionais. Eram hipóteses conhecidas, repetidas sempre que um caso marítimo foge da lógica. Mas conforme os detalhes do Itaguaçu vinham à tona, cada teoria ruía de maneira quase imediata, incapaz de sustentar a estranheza que cercava o navio. A primeira teoria a surgir foi a mais óbvia: pirataria. Muitos afirmaram que o cargueiro poderia ter sido sequestrado, a tripulação eliminada e o navio abandonado décadas depois para despistar investigações. Mas essa explicação se desfazia rápido demais. Não havia sinais de luta, não havia marcas de remoção de carga e não havia qualquer registro de embarcação não identificada na região na época. Além disso, nenhum grupo pirata teria condições de manter um navio escondido por 40 anos e devolvê-lo ao mar com o casco em melhor estado do que quando foi tomado. Outra hipótese clássica foi a das falhas mecânicas críticas. Talvez o Itaguaçu tenha sofrido uma pane catastrófica, levando ao abandono imediato por parte da tripulação, que teria perecido no mar. Mas essa teoria desabava no ponto mais crucial. Todos os sistemas internos estavam preservados e nada indicava incêndio, inundação, explosão ou pane elétrica. O navio simplesmente parecia ter sido desligado, como se alguém tivesse apertado um único botão que apagou tudo ao mesmo tempo. Surgiu também a hipótese de tempestade súbita, um fenômeno violento o suficiente para desorientar a tripulação e fazê-la abandonar a embarcação.
Porém, os registros climáticos da noite do desaparecimento mostravam condições calmas, sem tempestades, sem alterações bruscas de vento. E mesmo que houvesse uma tempestade extrema, isso não explicaria o reaparecimento do navio 4 décadas depois, intacto, com marcas impossíveis de preservação. Alguns especialistas tentaram enquadrar o caso em fenômenos naturais raros, como correntes marítimas profundas capazes de arrastar embarcações por longas distâncias. Outros mencionaram até mesmo microtornados oceânicos, capazes de elevar objetos e lançá-los a quilômetros de distância. Mas nenhum desses fenômenos poderia justificar os sinais encontrados no casco, a ausência de desgaste natural e o estado dos instrumentos internos parados exatamente na mesma hora. A teoria da deriva prolongada também foi levantada. Talvez o navio simplesmente tivesse derivado pelo Atlântico Sul por anos, movido por correntes imprevisíveis. Mas um navio abandonado por tanto tempo teria se tornado um esqueleto corroído, coberto de incrustações, com o casco literalmente devorado pelo mar. O Itaguaçu, no entanto, parecia suspenso no tempo, sem marcas de décadas à deriva, sem danos naturais, sem qualquer alteração típica de longos períodos exposto no oceano. Quando outras linhas tradicionais falharam, restou a explicação burocrática: erro humano. Talvez tudo não passasse de falha de navegação, registros mal feitos, datações imprecisas e coincidências extraordinárias. Mas essa explicação, além de fraca, não conseguia ignorar o fato central. O fragmento encontrado nas redes de pesca e o reaparecimento do navio apresentavam propriedades físicas impossíveis de ocorrer em condições normais. No fim, as teorias clássicas serviram apenas para realçar algo ainda mais inquietante. O desaparecimento do SS Itaguaçu não podia ser explicado por nenhuma hipótese convencional. E quanto mais especialistas tentavam encaixar o caso em padrões conhecidos, mais evidente se tornava que estavam lidando com algo que escapava completamente da lógica marítima. A cada teoria descartada, crescia a sensação de que o navio não apenas havia desaparecido, mas havia atravessado uma fronteira que nenhum modelo científico estava preparado para descrever. Quando todas as explicações tradicionais falharam, especialistas e até investigadores amadores começaram a explorar aquilo que muitos considerariam improvável demais para ser discutido em relatórios oficiais. Mas o caso do SS Itaguaçu havia ultrapassado qualquer fronteira de normalidade, e era justamente por isso que as teorias alternativas começaram a ganhar força. Não por serem mais lógicas, mas porque pela primeira vez pareciam se aproximar das evidências. A primeira delas falava sobre anomalias temporais, um conceito geralmente restrito à ficção científica, mas que passou a ser levado a sério depois da análise molecular no fragmento do casco. Alguns físicos sugeriram, ainda que com extrema cautela, que o navio poderia ter atravessado uma região do oceano onde o fluxo temporal se comporta de maneira irregular. Segundo essa hipótese, o Itaguaçu teria permanecido em suspensão temporal, ausente do mundo externo por décadas que, para ele, talvez não tenham passado. Isso explicaria o estado impecável da estrutura e a sincronia congelada dos instrumentos. Mas essa teoria imediatamente gerou uma pergunta ainda mais inquietante: por que o navio voltou? E mais ainda, o que aconteceu com a tripulação dentro desse possível intervalo? Outra teoria ganhou destaque ao analisar os 3 pulsos registrados no gravador de emergência e nas vibrações internas do fragmento. Alguns especialistas sugeriram que o Itaguaçu pode ter sido exposto a um tipo de fenômeno acústico profundo, algo como uma ressonância oceânica desconhecida, capaz de alterar matéria e interferir em equipamentos elétricos. Essa hipótese levantava a possibilidade de o navio ter encontrado uma zona acústica extremamente rara, um poço de ressonância natural.
Mas nenhum fenômeno de ressonância conhecido poderia provocar a condensação orgânica encontrada no fragmento, ou extrair completamente uma tripulação sem deixar vestígios. Outros estudiosos apontaram para fenômenos eletromagnéticos anômalos, semelhantes aos relatos históricos da região do Triângulo das Bermudas. Segundo essa teoria, o navio poderia ter sido afetado por uma descarga eletromagnética de alta intensidade vinda das profundezas do Atlântico Sul. Isso poderia apagar todos os sistemas simultaneamente e, em teoria, até produzir os 3 pulsos captados. No entanto, ainda não explicava o estado renovado do metal nem a ausência absoluta da tripulação. Entre os mais ousados, surgiu a hipótese de que o navio teria sido exposto a um fenômeno subaquático não catalogado, uma abertura, fenda ou deslocamento dimensional. Alguns oceanógrafos independentes chegaram a citar casos isolados de embarcações menores que apareceram à deriva com relógios parados, instrumentos travados e registros acústicos semelhantes. Mas nenhum deles desapareceu por 40 anos, e nenhum retornou com o casco molecularmente alterado. Por fim, havia a teoria mais controversa de todas, interferência inteligente. Não no sentido clássico de abduções extraterrestres, mas de algum tipo de interação não humana proveniente das profundezas oceânicas. Uma inteligência desconhecida, operando em condições físicas diferentes das da superfície, capaz de manipular matéria e energia de maneiras que não compreendemos. Embora quase todos os especialistas rejeitassem essa hipótese publicamente, alguns relatórios internos mencionavam um ponto sensível. A profundidade onde o fragmento foi encontrado coincidia com uma área onde sensores vêm captando sons não identificados há mais de 50 anos. Sons que seguem padrões rítmicos, repetidos sempre em 3 pulsos. No fim, nenhuma dessas teorias era satisfatória. Todas tinham lacunas enormes. Mas pela primeira vez, havia uma admissão silenciosa entre os investigadores. O caso do SS Itaguaçu não se encaixava em nenhuma lei conhecida da natureza, e cada teoria alternativa, por mais improvável que fosse, trazia uma peça a mais para um quebra-cabeça que parecia expandir, não resolver o mistério. Entre todos os arquivos, laudos técnicos, registros de rádio e análises oceanográficas acumuladas ao longo de 40 anos, havia um pequeno detalhe que ninguém percebeu de imediato. Não porque fosse irrelevante, mas porque parecia tão banal, tão comum, que simplesmente passou despercebido pelos primeiros investigadores. E, no entanto, era justamente esse detalhe que, mais tarde, se revelaria o ponto mais inquietante de todo o caso do SS Itaguaçu. Nos arquivos originais do desaparecimento, havia uma menção rápida, quase escondida, feita por um operador de rádio da Capitania dos Portos de Florianópolis. Ele relatou ter captado, exatamente 3 horas antes do último contato, um conjunto de sinais extremamente fracos vindo da mesma rota onde o cargueiro navegava. Esses sinais eram curtos, repetitivos e praticamente inaudíveis, mas não eram típicos de interferência comum. O operador os descreveu como pulsos abafados, enviados em sequência. 3 pulsos, sempre 3. O relatório descartou o registro como ruído atmosférico, mas 40 anos depois, quando o navio reapareceu e o gravador de emergência revelou o mesmo padrão rítmico, 3 pulsos idênticos, com o mesmo espaçamento, aquele relato esquecido ganhou uma importância que ninguém jamais imaginou. Porque se os pulsos foram captados 3 horas antes do desaparecimento, então o fenômeno que atingiu o Itaguaçu não foi algo súbito ou imprevisível. Ele estava se aproximando, estava anunciando sua presença. Outro detalhe ignorado durante décadas estava no diário do primeiro oficial, resgatado em cópia datilografada.
Em uma frase quase ilegível, registrou-se que a tripulação havia sentido uma vibração suave, como o ronco distante de uma turbina subterrânea. Isso foi descartado como falha do motor de popa, até que, no reaparecimento, o navio foi examinado e confirmado que não havia qualquer registro de pane mecânica naquele momento do diário. A vibração não veio do navio, veio de fora. Mas a peça mais perturbadora surge nos arquivos meteorológicos da época, revisados apenas quando o navio ressurgiu. Enquanto oficialmente o clima estava estável, sensores de superfície em uma plataforma de pesquisa próxima registraram algo estranho, uma oscilação brusca no campo eletromagnético local. Dura exatos 8 segundos. Os documentos originais anotaram o fenômeno como anomalia menor e ninguém voltou a ele, até que outro dado, recuperado recentemente, expôs a conexão direta. 8 segundos. A duração exata dos pulsos captados no gravador do Itaguaçu antes do apagão total. Era impossível considerar aquilo uma coincidência. Por fim, havia o detalhe que mais assustou os investigadores quando finalmente foi redescoberto. Uma anotação feita por um dos mergulhadores da equipe de buscas em 1979. Ele registrou ter encontrado, a quase 50 metros de profundidade, um campo de água estranhamente cálido, muito acima da temperatura normal. Ele descreveu a sensação como entrar num bolsão de água viva, palpável, vibrante. O mergulhador foi instruído a não incluir a observação no relatório oficial, porque não havia explicação técnica que justificasse tal ocorrência. Quando o fragmento metálico encontrado décadas depois apresentou resíduo térmico anômalo, essa informação, finalmente resgatada dos cadernos pessoais da equipe de busca, tornou-se um ponto crítico do mistério. Todos esses detalhes, ignorados, apagados ou esquecidos, formavam uma linha contínua, uma trilha silenciosa que mostrava algo se movendo, se aproximando, interagindo com o Itaguaçu muito antes do desaparecimento. Algo que deixou sinais, vibrações, pulsos e distorções. Mesmo após reunir fragmentos, relatórios esquecidos, registros de pulsos, análises moleculares e depoimentos esparsos, o caso do SS Itaguaçu permanecia envolto em um silêncio impossível de romper, porque no centro de tudo havia uma pergunta que ninguém conseguia responder. Não com lógica, não com ciência, não com qualquer estrutura tecnológica conhecida. A pergunta não era apenas como o navio desapareceu ou por que retornou 40 anos depois. A verdadeira pergunta era: o que aconteceu com ele enquanto esteve ausente do mundo? O casco reformado molecularmente indicava exposição a um tipo de energia desconhecida. O fragmento encontrado, vibrando com traços dos 3 pulsos originais, sugeria que o fenômeno que envolveu o navio havia se mantido ativo por décadas, como se estivesse preso dentro da matéria. O silêncio absoluto dos instrumentos, congelados no tempo, reforçava a ideia de que o Itaguaçu não simplesmente vagou pelo mar. Ele foi retirado dele, retirado de tudo o que é familiar, previsível, compreensível. E ainda assim, apesar de todo esse abismo de impossibilidades, havia um elemento que deixava o mistério ainda mais sombrio: a ausência absoluta da tripulação. 32 homens desapareceram sem deixar uma gota de sangue, sem um colete jogado ao mar, sem um único sinal de que tentaram abandonar a embarcação. A bordo não havia vestígios de luta, pânico ou evacuação. Era como se tivessem simplesmente deixado de existir, evaporado, removidos, silenciados. Mas o que mais perturbava os especialistas era o padrão. A cada nova análise, o mesmo detalhe reaparecia. Tudo girava em torno dos 3 pulsos. Eles surgiam nos gravadores, nos fragmentos, nos radares da época, nos sensores oceânicos e até na vibração que o primeiro oficial descrevera horas antes do desaparecimento. 3 pulsos, marcados como um código, um aviso, uma assinatura.
O fenômeno parecia comportar-se não como algo aleatório, mas como algo estruturado, repetitivo, deliberado. E isso levou alguns pesquisadores a uma conclusão que ninguém queria admitir publicamente. O desaparecimento do SS Itaguaçu pode não ter sido um acidente, uma falha, ou um encontro com um fenômeno natural extremo. Pode ter sido uma interação com algo que não compreendemos, algo que opera além do tempo linear, algo que se aproxima em padrões, pulsações, distorções. Algo que, por motivos desconhecidos, marcou o navio, tocou sua estrutura e o levou, para depois devolvê-lo. E aí surgia a questão mais inquietante de todas. Se aquilo que levou o Itaguaçu é capaz de devolver um navio 40 anos depois, preservado, alterado, vazio, o que o impediu de devolver a tripulação? Alguns acreditavam que os tripulantes foram expostos ao mesmo fenômeno que alterou o casco e não sobreviveram. Outros defendiam que foram separados do navio, levados para algum ambiente desconhecido e nunca conseguiram voltar. E havia os que acreditavam que, tal como o navio, eles também poderiam reaparecer um dia, em algum lugar, em algum contexto, rearranjados, deslocados, trazendo consigo fragmentos de um lugar que não pertence ao nosso mundo. No fim, o enigma final não era apenas a natureza do fenômeno, era a certeza crescente de que o SS Itaguaçu não esteve isolado no mar durante 40 anos. Ele esteve em outro lugar. E a pergunta que paira no ar até hoje é se esse outro lugar permanece ativo, silencioso, invisível, esperando pela próxima embarcação a cruzar sua fronteira. O vento parecia soprar de um lugar que não existia quando Noah se aproximou novamente da estação onde o SS Itaguaçu havia sido rebocado após seu reaparecimento impossível. O casco, ainda úmido da neblina pesada do litoral brasileiro, permanecia imóvel, mas não silencioso. Era como se respirasse, como se algo dentro dele esperasse o momento certo para ser notado. A cada passo de Noah pelo convés corroído, a madeira rangia com um tom diferente. Não o som de desgaste, mas de resistência, como se o navio tentasse alertá-lo, ou talvez expulsá-lo. Ele já tinha revisado todos os relatórios, todos os registros de busca do passado, todas as transmissões dos dias antes do desaparecimento do Itaguaçu 40 anos antes, mas nada se comparava a estar fisicamente ali. A atmosfera ao redor do navio era mais densa, mais pesada, como se o ar carregasse uma memória presa no tempo. E foi então que Noah viu manchas escuras surgindo na madeira, as mesmas que tinham aparecido nos últimos instantes registrados pela tripulação antes do sumiço. Não eram mofo, não eram queimaduras, eram marcas de pressão, mas vindas de dentro, como se algo tivesse tentado escapar. A cada metro percorrido, a sensação aumentava, como se o navio estivesse se ajustando à presença dele. A luz do convés piscou, mesmo sem conexão elétrica. Noah congelou. Era impossível, mas a lâmpada balançava como se estivesse presa a um cabo invisível, acompanhando um movimento que não existia. Noah respirou fundo e desceu ao corredor inferior, onde os relatórios indicavam ter ocorrido o último contato da tripulação. O eco de seus passos não retornou. O som era absorvido pelas paredes, engolido por um silêncio antinatural que deixava seus ouvidos pressionados como se estivesse submerso. E então o corredor começou a mudar. Pequenos tremores reverberaram no metal, suaves no início, depois mais fortes, até que Noah precisou apoiar-se nas paredes para não cair. De repente, uma vibração profunda atravessou o chão e uma onda de frio percorreu o navio. No fundo do corredor, a porta da sala de máquinas se abriu sozinha, com um rangido prolongado que ecoou como um lamento. Ali dentro, Noah viu o impossível. O painel elétrico, destruído há décadas, acendeu por alguns segundos, mostrando leituras que os especialistas consideraram inexistentes. Sinais que não obedeciam nenhuma lógica física.
repetindo padrões idênticos aos captados minutos antes de o navio desaparecer no passado. A temperatura despencou. Uma névoa fina começou a se formar dentro da sala. Então Noah percebeu algo ainda mais perturbador. As sombras projetadas pelas lanternas dos investigadores no convés, sombras que não deveriam alcançar aquela profundidade, começaram a se mover pelas paredes próximas, como se procurassem por ele. O SS Itaguaçu estava reencenando seus últimos instantes, não como lembrança, mas como se estivesse prestes a atravessar novamente o mesmo fenômeno que o engoliu 40 anos antes. A vibração aumentou. O casco inteirou de um estalo grave. E quando Noah tocou a parede para se estabilizar, sentiu algo pulsar sob sua mão. Não madeira, não metal, algo vivo. O navio inteiro pareceu inspirar. A luz do painel brilhou intensamente e, por um instante, Noah sentiu o chão desaparecer sob seus pés, como se o SS Itaguaçu estivesse sendo puxado outra vez para o lugar de onde nunca deveria ter voltado. O chão voltou a tremer sob os pés de Noah, mas desta vez não era apenas vibração, era deslocamento. Como se o SS Itaguaçu estivesse sendo arrancado daquela realidade centímetro por centímetro. Alarmes começaram a disparar na superfície, mas Noah mal conseguia distingui-los do som seco que ecoava pelas vigas internas, um estalo após o outro, como ossos antigos cedendo sob pressão extrema. O painel na sala de máquinas acendeu novamente, agora emitindo uma sequência de pulsos azuis idênticos aos que haviam sido registrados nas últimas transmissões do navio 40 anos antes. Só que dessa vez, Noah notou algo que ninguém havia percebido. O padrão de pulsos mudava quando ele se movia. O navio estava reagindo à presença dele. A névoa interna se adensou e começou a se mover como fumaça guiada por um sopro invisível, serpenteando ao longo das paredes, subindo pelas vigas, cercando Noah como se estivesse analisando cada respiração sua. O ar ficou tão frio que sua pele começou a arder. Ele tentou recuar, mas uma força suave, quase imperceptível, empurrou-o para a sala. Do lado de fora, as equipes gritavam alguma coisa, ordens, alertas, talvez o chamado para a evacuação, mas o som era abafado, distante, como se viesse através de camadas de água. Noah percebeu então que não era apenas o navio que estava sendo puxado. O próprio ambiente ao redor dele parecia se dobrar, como se uma segunda atmosfera estivesse se sobrepondo à real, distorcendo luz e som. A luz azul do painel se intensificou até iluminar completamente o ambiente. Então, pela primeira vez, Noah viu algo refletido no metal do painel. Algo que não estava fisicamente presente na sala, mas se projetava no reflexo. A tripulação do Itaguaçu. Não rostos nítidos, mas silhuetas, como sombras presas entre um piscado e outro da luz. Elas se moviam de forma lenta, sincronizada, como se repetissem eternamente os últimos instantes antes do desaparecimento. Noah recuou, o coração martelando, mas o reflexo mudou. As silhuetas se voltaram para ele, todas ao mesmo tempo, como se o reconhecessem, como se estivessem esperando que ele chegasse ali. A luz piscou. Um ruído grave tomou forma, e o painel exibiu uma leitura impossível. Coordenadas atuais, indeterminado. Foi então que Noah compreendeu. O navio não reaparecera por acaso. Não era uma anomalia isolada. O Itaguaçu tinha voltado porque algo não havia sido concluído. Algo que envolvia não apenas o passado do navio, mas o seu futuro. A sensação de deslocamento aumentou, e por um segundo, as paredes pareceram se dissolver em luz azulada, revelando um segundo ambiente atrás delas. Água escura, infinita, pontilhada por formas colossais que se moviam lentamente, observando. A luz oscilou de novo. As paredes voltaram, mas Noah sabia que tinha visto. A última vibração percorreu o navio, e então tudo parou. Silêncio absoluto, um silêncio tão profundo que parecia mais alto do que qualquer sirene. O painel apagou.
A névoa dissipou. O navio ficou imóvel. Noah deu um passo para trás, tentando recuperar o fôlego, quando um único pulso metálico ecoou por todo o casco. O mesmo som registrado antes do desaparecimento original. Desta vez, porém, ele foi seguido por algo novo. Uma linha brilhante surgindo no chão, desenhando um traço que avançava lentamente pelo corredor, como se estivesse marcando o caminho que Noah deveria seguir. Era um convite, ou um aviso. E para seu horror, possivelmente as duas coisas. Porque o SS Itaguaçu não tinha terminado sua história. E agora, ele também fazia parte dela. O SS Itaguaçu pode ter voltado do nada, mas o mistério em torno dele está longe de terminar. Se você quer continuar acompanhando casos reais tão perturbadores quanto este, não deixe passar. Se inscreva agora, ative o sininho e garanta que os próximos relatos cheguem até você antes que o silêncio do mar os engula de novo. Curta o vídeo para que mais pessoas descubram este desaparecimento impossível. E comenta aqui embaixo o que você acha que realmente aconteceu com a tripulação. A sua teoria pode revelar mais do que você imagina.